que a gente pode tirar de algo de ensinamento numa tempestade? O que de bom a gente pode tirar de uma tempestade? Sendo que uma tempestade, ela traz tantos prejuízos e estragos. O que de bom então a gente pode tirar de uma tempestade? Que algo bom eu posso aprender com uma tempestade? É sobre isso que nós vamos falar um pouquinho hoje, diante da grandeza que é a palavra de Deus, né? Ela é inesgotável. A gente passaria aqui noites, dias e não seria esgotado o assunto, mas naquilo que o Espírito Santo colocou no nosso coração hoje, eu creio que será suficiente para a nossa edificação. Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos como igreja. Poder, ó Pai, louvar ao Senhor, como nesses louvores tão maravilhosos, declarar quem Tu és e que nós queremos Te adorar por todo o tempo, Pai. Pai, também Te agradecemos pela Tua palavra lida e agora, Senhor, a palavra que será ministrada, e nós cremos que veio do céu para os nossos corações e que agora vai chegar ao coração da Tua igreja, daqueles que nos acompanham também online, que essa palavra venha penetrar e essa terra fértil que está preparada possa receber essa semente e essa semente possa germinar e dar frutos bons que permaneçam, meu Pai. Nos ajude a transmitir aquilo que o Senhor deseja. Faça de nós Teus instrumentos, ó Pai, para que a Tua palavra chegue a cada um de nós. Assim nós Te pedimos e Te louvamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Abra a sua Bíblia comigo no Evangelho que escreveu Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 22. Lucas capítulo 8, a partir do versículo 22, um texto muito conhecido, mas abençoado, que vai nos dar a direção para esse tema, que algo bom eu posso tirar de uma tempestade. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 8, a partir do versículo 22 do Evangelho que escreveu Lucas. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o lado do lago. Eles entraram no barco e partiram. Enquanto navegavam, ele, Jesus, adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, Mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou Jesus aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é esse que até os ventos e as águas dá ordens e eles lhe obedecem? Quem é esse que até os ventos e as águas dá ordens e eles lhe obedecem? Amém? Nós conhecemos uma tempestade climática. E nos últimos dias, quando nós acompanhamos os noticiários, nós percebemos que em algumas regiões tem ocorrido algumas tempestades. A gente percebe que as tempestades chegam num volume muito grande, e a tempestade acaba causando tantos prejuízos. Porque numa tempestade, a gente não tem o controle dela. Nenhum de nós, humanos, temos o controle de uma tempestade, irmão Antoniel. Ela vem, ela chega, e nenhum de nós, seres humanos, por um poder humano, pela capacidade que possuímos,
podemos controlar uma tempestade. Você não consegue segurar o vento, você não consegue segurar a chuva. Ela vem com força e ninguém consegue controlar uma tempestade. Outra coisa que a tempestade traz, além de não controlarmos ela, ela tira o equilíbrio das coisas. Ela tira o equilíbrio das pessoas. Não é comum nós olharmos para os noticiários e numa tempestade que chega numa cidade, num bairro, em uma rua, a gente vê carros que são pesados, caminhonetes pesadas, ônibus pesados, sendo levados como uma folha pelas correntezas, pelas enxurradas. Motos são levadas. Por quê? Porque em uma tempestade a gente não tem o equilíbrio. E quando as pessoas, e a gente tem visto isso com muita tristeza, e algumas levadas a óbito por conta disso, a gente vê algumas pessoas tentando passar pela correnteza de uma tempestade, e de repente a gente vê que ela não tem o equilíbrio, ela acaba caindo, e aí a gente ouve o noticiário: a pessoa foi levada pela correnteza e encontrada depois de quilômetros, às vezes de dias, já sem vida. Por quê? Porque a tempestade, ela traz para nós um desequilíbrio. Ninguém consegue se manter equilibrado diante de uma tempestade. Quando a chuva chega já e a correnteza está forte aqui na rua, a gente já fica meio que sem equilíbrio. Agora imagina uma tempestade batendo com força, águas batendo com força, a pessoa não tem o equilíbrio. Então aprendemos que a tempestade foge do nosso controle. Amém? Ninguém aqui consegue falar assim, vento, humanamente. Podemos usar da autoridade do nome de Jesus. Esse nome tem poder sobre a autoridade. Mas humanamente, olhando para a tempestade, o Magdiel, ser humano, com CPF, RG, eu não consigo parar o vento ou deter o volume das águas. Eu posso, Magdiel, usar de uma autoridade que Deus nos conferiu e orar. Nós vivemos uma experiência assim, no casamento da sobrinha do João Luiz, meu cunhado. Estava ali no lugar ao ar livre, tudo preparado, o sonho dela. Ela já tinha adiado esse casamento, e talvez ela esteja assistindo isso agora, lá em Pinhal. Ela, por conta da pandemia, já teve que adiar o casamento por 2 vezes, e agora chegou o dia do casamento, tão esperado. E ela arrumou um lugar lindo, ao ar livre, decorou aquele lugar, deixou maravilhoso, a orquestra preparada para ali tocar no momento da cerimônia, as cadeiras todas elas ali, o corredor de flores, tudo lindo. De repente, o céu começa a fechar, o vento começa a soprar, os arranjos começam a balançar, as pessoas já começam a ficar preocupadas, os músicos com os instrumentos caros. Puxa vida, e se começar a chover, como é que a gente vai fazer? Houve uma preocupação inicial ali de que vinha uma chuva, não era nem tempestade. Todo mundo ficou preocupado, inclusive ela. E então vai chegando o momento do casamento, o noivo entra, os convidados estão todos sentados, as testemunhas. E aí chega ela, e a primeira coisa que ela falou para mim assim: pastor, vai chover. Eu disse para ela, e ela está aí para testemunhar isso, eu disse: fique tranquila, Deus preparou esse dia, é o seu dia e não vai chover. Eu já dei esse testemunho aqui. A chuva chegou, rodeou todo aquele ambiente, formou uma cortina de chuva, que ficou lindo nas fotos do casamento dela, na filmagem, mas no lugar que nós estávamos não choveu. Porque nós temos uma autoridade do nome de Jesus, e eu disse: em nome de Jesus não vai chover, porque é Ele que preparou esse dia para você estar aqui se unindo, e eu sei que Deus está feliz com essa atitude sua. E ela casou, foi tudo lindo, depois nós fomos para o ambiente das refeições, e aí choveu, mas
Humanamente, a gente não tem um controle, não tem um equilíbrio. Imagina um barco num mar com uma tempestade, o vento batendo nas ondas e as ondas batendo com força no barco. O vento chega na onda, a onda é agitada, e aí vai batendo com força. Como é que você tem equilíbrio num barco sendo assolado, açoitado por uma tempestade? Como é que você mantém, presbítero Antônio, em pé num barco quando ele está chacoalhando devido às forças das ondas? A gente não tem o equilíbrio. Isso nós estamos falando de uma questão climática, de uma chuva que pode se tornar uma tempestade e chegar a qualquer momento. Quem hoje de manhã imaginava que nós teríamos uma chuva torrencial agora à tarde? Dia lindo, ensolarado, mas a chuva chegou. Agora, nós às vezes não enfrentamos uma tempestade climática, até porque a região que nós moramos, geograficamente, é uma região maravilhosa. Graças a Deus. A gente não sofre com grandes enxurradas levando carros, os bens das pessoas, invadindo as casas. Graças a Deus, a gente mora numa região geográfica favorecida, abençoada por Deus. Mas eu quero levar você a uma reflexão de que nem só há tempestades climáticas. Não há apenas tempestades climáticas. Há tempestades da nossa vida cotidiana, do dia a dia. E que independente de ser cristão ou não, assim como na questão do clima, independente de sermos fiéis ou não, ou infiéis, salvos ou não, a gente tem uma tempestade climática que chega e atinge a todos. Assim também é na nossa vida cotidiana, vida diária. De repente a gente pode sofrer com algumas tempestades no nosso dia a dia. E às vezes chega sem aviso prévio. Está tudo caminhando bem, de repente chega a tempestade. E há tantas tempestades que atingem as nossas vidas, que às vezes nos deixam sem o controle e sem o equilíbrio da situação. Quer um exemplo? Quando chega a tempestade de um luto. A vida vai caminhando normalmente, a gente tem uma programação da vida, uma agenda que a gente se programa para cumprir, há propósitos e projetos naquilo que nós estamos idealizando, não é assim? Eu tenho projetos para o meu trabalho, eu tenho projetos para a minha família, eu tenho projetos de conquistas, então a gente vai projetando o nosso dia. Ninguém sabe se vai existir a segunda-feira amanhã, amém? Ninguém pode dizer, eu vou estar na segunda-feira aqui. Eu não posso dizer isso, e nem você. Porém, se a segunda-feira chegar, nós temos o quê? Uma programação para segunda-feira. Tem gente que vai acordar de madrugada para ir para o trabalho. Outros vão acordar um pouco mais tarde, outros vão ter as suas atividades. Mas todos nós já estamos programando a nossa segunda-feira mesmo sem que ela exista. Ainda não sabemos se vai existir a segunda-feira, mas a gente se programa para ela. A vida é assim. Então, na nossa rotina e no nosso propósito de vida, e a gente vai criando agendas nesse propósito, pode acontecer uma tempestade inesperada, que é um luto. Alguém que a gente perde tão próximo, que a gente ama. Isso é uma tempestade. E é natural que nós que estamos fora dessa tempestade do luto, chegamos para a pessoa, e a Bíblia diz para fazer isso. A Bíblia ensina a fazer isso. Nós chegamos para a pessoa, e a gente cumprimenta ela, a gente abraça ela, a gente chora com ela, por quê? Porque a gente sabe que ela está passando por uma dor terrível daquela tempestade. A gente sabe o quanto ela está sofrendo por aquela perda, então a gente se compadece. Jesus chorou por Lázaro, que ele ressuscitaria. Então nós choramos com alguém que está enlutado, nós abraçamos, colocamos algumas palavras ali para consolar e confortar.
Porém, a gente dá uma palavra de fé, dizendo nós vamos orar e o Espírito Santo vai te confortar, mas só sabe o tamanho da tempestade e o que ela causa quem está dentro dela. Eu dizer para alguém que o Espírito Santo te conforte, te console, é bíblico, mas não me dá a experiência de estar vivendo aquele luto. Exemplo, um pai que perde um filho. Quem está de fora dessa tempestade pode dizer uma palavra de ânimo, que o Espírito Santo te conforte, há uma vida eterna para os salvos, e você pode abraçar aquela pessoa enlutada, mas só aquele pai que perdeu aquele filho ou aquela filha sabe o tamanho da tempestade que ele está vivendo. Alguém que perde uma esposa, alguém que perde um esposo, só vai compreender o tamanho dessa tempestade quem está vivendo isso. Quem nunca viveu a experiência de perder uma esposa ou um esposo, pode tentar confortar e orar por aquela pessoa. Biblicamente a Bíblia diz para fazer isso, e diz para a gente chorar com aqueles que choram, mas a gente não entende, porque não viveu o processo, o tamanho da tempestade e a falta de equilíbrio e de controle que aquela pessoa está vivendo por aquele luto. Então a gente dá uma palavra de conforto. Está aí uma família que viveu o luto essa semana, filhas ainda jovens, adolescentes, que nós podemos falar uma palavra de conforto e de consolo, mas somente a família em si, irmãos, a sogra, cunhado, filhas, genro, é que está dentro dessa tempestade que chegou inesperadamente na família, é que sabe o quanto ela tira o controle e o desequilíbrio das coisas. Outra experiência é com a questão de um diagnóstico médico. Você vem caminhando com a sua saúde estabilizada, toma um remedinho aqui, outro ali, faz um exercício aqui, dá uma maneirada ali, né, irmão Samuel? E vai caminhando, mas de repente o seu corpo começa a dar sinais de que tem alguma coisa errada, uma dor aguda que não é esperada, um movimento que fica um pouco comprometido, e aí você diz: eu preciso procurar um médico. E você chega lá e os médicos analisam e dizem: é preciso a gente investigar melhor esse caso. Quando o médico fala isso, né, Milton? Precisa investigar melhor o quadro. Parece que abre um buraco no chão. Parece que abre um buraco no chão. Porque você já imagina, é alguma coisa séria. Se o médico falou, a gente precisa investigar melhor. Eu já vivi 2 experiências nesse sentido, familiar, que marcaram a minha vida. A primeira foi do neto, quando ele começou com umas dores, e aí nós levamos ele para o médico, o médico disse: a gente precisa internar ele. E aí internou ele, o médico diz: a gente precisa investigar melhor a causa dessa dor. E aí fizeram uma bateria de exames, entrava um médico, entrava outro, depois vinha um outro especialista, e aquilo mexia com o nosso coração. Por quê? Porque a gente não tem o controle. Você não sabe o que está acontecendo ali. E muitas vezes um diagnóstico tira de nós todo o equilíbrio. Graças a Deus não era nada grave, está aí, louvando a Deus. Outra vez foi o meu pai, que começou com uma dor terrível, como se fosse uma cólica renal, e que depois de tomar alguns medicamentos, não teve o resultado esperado, e o médico diz: então a partir de agora a gente precisa investigar, porque não é normal essa dor continuar tomando essa medicação. E aí vem um diagnóstico, e aí é como uma tempestade, porque diante de um diagnóstico que a gente pega na mão, e você diz assim: eu não tenho controle. Por mais que a medicina esteja avançada, a gente não tem controle de alguns diagnósticos. Nem a medicina tem. Nós temos aqui muitos irmãos que trabalham na área de saúde. Há limitações e alguns diagnósticos
Os médicos até tentam nos animar, mas entre eles lá, Daiane, eles falam, olha, esse diagnóstico é um diagnóstico de um quadro grave. E aí, muitas vezes, as pessoas perdem o equilíbrio. E não é poucos casos que diante de diagnósticos, que a pessoa percebe que não tem o controle, sabe o que ela faz? Ela antecipa, porque está em meio a uma tempestade, e tira a própria vida. Por quê? Porque diz, eu estou com um diagnóstico e eu não quero viver esse sofrimento, e ela quer dentro da tempestade antecipar tudo e dar fim, cabo à sua vida. Por quê? Porque a tempestade causa isso, o descontrole e o desequilíbrio. Outro caso é de alguém que tem uma família e de repente suspende a sua aposentadoria, de repente se perde o emprego, e aí você tem uma agenda, você tem um cronograma, você tem lá uma planilha de que você tem que pagar os compromissos que você assumiu, confiando naquela receita, e de repente alguém diz, a partir de agora você não tem mais essa receita. Mas os compromissos continuam. Você ainda tem que continuar cumprindo com as suas obrigações. E agora, como eu vou fazer diante dessa tempestade de um quadro que diz, olha, você a partir de agora não tem mais essa receita. Seja você trabalhador, seja você empresário, seja você aposentado, seja você que está afastado por um problema de saúde, e alguém chega, a partir de agora você não terá mais essa receita. Bate o quê? Descontrole, porque eu não tenho mais o controle. Eu tinha quando a receita chegava na minha mão, então eu pegava, ia lá e cumpria os compromissos. Tem alguns irmãos que dizem assim que o dinheiro vem, né, passa lá na lotérica, recebe, né, moça? Vem para casa, dá uma boa tarde, um bom dia para o pessoal, de repente está voltando para a lotérica, aí vai pagar a energia, vai pagar a água, vai pagar o telefone, vai pagar o boleto. O dinheiro veio, passeou na sua casa e voltou. Mas você tem isso. Dura quando você não tem para que ele faça esse percurso. Mas a compromisso tem. O boleto está lá no seu armário e você tem que pagar. Está chegando, é segunda-feira, é terça-feira. Mas como que eu vou fazer se eu não tenho mais? Só conhece essa situação quem está dentro dela. Eu posso falar para o meu irmão dizendo assim, olha, Deus cura a enfermidade, e a Bíblia diz isso, que Jesus levou sobre si as doenças, mas só vai saber quem está diante do diagnóstico. Eu posso dizer para alguém, olha, Deus abre portas, e a porta que Ele abre ninguém fecha, Ele faz isso, é bíblico isso, eu posso dizer, eu posso ter essa fé, essa convicção, mas somente vai saber o que é viver essa tempestade quem está dentro dela, o trabalhador, o empresário, aquele que é aposentado, aquele que é afastado, que agora perdeu os recursos, é que vai saber como ele vai viver essa situação diante desse quadro. Eu posso dar uma palavra de incentivo, de motivação, de fé, orar por eles, porque a Bíblia diz que a gente deve orar por aqueles que estão passando por dificuldades, e isso é algo que a gente pode oferecer para alguém, maravilhoso, é uma demonstração de amor que nós temos para com o próximo. Mas só sabe o que é isso quem está dentro dela. Quem pegou uma carta dizendo o INSS, a partir de agora você não terá mais o seu benefício, foi suspenso, ou daqui tal dia você não terá mais. Ou quando você passa pelo RH, diz, olha, você vai receber todos os seus direitos, mas a partir de segunda-feira você não precisa vir mais. Ou algum cliente potencial seu diz, olha, a partir de agora a gente tem outro fornecedor, a gente não vai poder mais comprar de você, mas você contava com aquela venda, era o equilíbrio da sua empresa, saiu. Nós como igreja, e devemos fazer isso, a Bíblia nos ensina, é uma arma potencial, a oração. Nós temos na Bíblia instruções para nós consolarmos, confortarmos e darmos uma palavra de motivação para o nosso irmão. Porém, só quem está dentro da tempestade sabe o que é isso. Só quem está dentro dela. Talvez hoje você chegou aqui dentro de uma tempestade.
Talvez você aí em casa esteja dentro de uma tempestade, imaginando que amanhã é dia 20, muitos compromissos que vencem dia 20, e você não tem os recursos para cumprir. Talvez os seus planejamentos para esse ano estão caindo por terra diante do quadro e você não sabe o que fazer. Talvez você esteja diante de um diagnóstico, na sua família, na sua casa. Talvez você esteja diante de uma tempestade, de um luto, eu não sei. Talvez o Senhor te trouxe aqui porque você está em meio a uma tempestade, que só Ele e você sabe o tamanho dela. Eu posso te abraçar, eu posso chorar com você, mas eu não sei o tamanho dessa tempestade, o que você está enfrentando. Mas o Senhor conhece ela. Ele sabe qual é a tempestade que você está. Assim foi com os discípulos. Eles ouviam Jesus. Jesus falou uma parábola linda um pouco antes desse fato. Jesus anunciava o reino. Os discípulos estavam com Jesus. Os discípulos viviam experiências de olhar para alguém que chegava paralítico e Jesus curava, voltava para casa levando a sua cama, deixando aquela vida antiga para agora ter a força suficiente para levar a própria cama embora. Quantos que chegavam cegos e encontravam com Jesus e voltavam para casa agora deixando a capa da sua aposentadoria por invalidez para dizer: agora minha vida é outra. Foi assim que aconteceu com o filho de Timeu, o cego Bartimeu de Jericó. Ele tinha uma capa. Aquela capa era um sinal que ele tinha o direito de ficar à beira do caminho pedindo esmola. Aquilo era o alvará para que ele pudesse pedir ali ajuda para aqueles que passavam. Mas quando Jesus disse: traga ele aqui, imediatamente ele tirou a capa, porque a partir daquele momento ele seria um novo homem. Ele não dependeria mais da beira do caminho, da ajuda daqueles que passavam. Agora ele tinha a sua visão restaurada para voltar à sua vida de outrora, de poder trabalhar e ter os seus próprios recursos, porque Jesus fazia isso e ainda faz isso, porque o escritor aos Hebreus diz que ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Então, os discípulos andavam com Jesus e todo dia eles encontravam algum fato que Jesus fazia. Um dia um paralítico andava, outro dia várias pessoas enfermas eram curadas, pessoas perturbadas eram libertas, e os discípulos estavam vivendo tudo aquilo e ouvindo Jesus, mas eles não tinham vivido a experiência. Eles viam o sobrenatural, irmã Silvana, na vida dos outros. Eles viam o cego enxergando, mas não tinham vivido aquilo. Eles viam um paralítico andando, mas eles não tinham vivido aquilo. E Jesus estava querendo ministrar ao coração deles, através de um ensinamento, o que é viver a plenitude de uma tempestade. Não de apenas ver na vida de outro, mas poder viver a sua própria experiência de tempestade. Então Jesus faz um convite a eles: vamos passar para o outro lado do lago? Entrem no barco comigo. Jesus entra no barco e os discípulos entram com ele. E aí começa a navegação. Que gostoso. Balanço calminho de um barco no mar, tranquilo. Jesus está lá. Eles vão navegando, vai se distanciando da margem. O barco vai se afastando, tudo está tranquilo. Quando eles começaram a navegação, não havia tempestade nem vento forte. Navegavam tranquilamente com Jesus. O barco cortando as águas tranquilamente. Tem algum microfone aberto aí, dando microfonia. Aí
As águas são cortadas, o barco vai avançando, distanciando, tudo calmaria, tranquilidade. Eles saíram da margem sem a tempestade. E Jesus queria ensinar para eles que Ele é o Jesus na calmaria, na bonança, mas também na tempestade. Jesus queria mostrar para eles que independente da circunstância, independente do momento, Ele é o Senhor sobre todas as coisas. E Jesus estava levando eles a um conhecimento de que a fé tem que sair da teoria. A fé tem que entrar na ação e na prática. Porque na calmaria é fácil a gente dizer eu tenho fé. É fácil a gente dizer eu agrado a Deus porque eu tenho uma fé. Mas quando começa a tempestade, é que a nossa fé é colocada em ação, em prática, meus irmãos. Jesus queria que os discípulos tivessem essa experiência de que mesmo no momento da tempestade, eles deveriam continuar que Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Sabe, nos momentos que está tudo bem na sua casa, na sua família, nos seus recursos, na sua saúde, Ele continua sendo o seu Senhor. Mas também nos momentos das dificuldades, das lutas, dos diagnósticos, das surpresas, das tempestades que surgem, Ele também continua sendo o seu Senhor. A fé tem que sair da teologia, da teoria, para entrar numa fé de ação, uma fé que realmente seja aquela que eu coloco em prática, de saber quem é Jesus. Como assim, pastor? Explica melhor. É uma fé bíblica. Uma fé que é movida por aquilo que tenho de conhecimento de Jesus. Porque quanto mais eu conheço Jesus, mais eu tenho essa fé bíblica. A fé de saber enfrentar qualquer circunstância da minha vida sem desanimar, sem ter o medo ou querer desistir. É isso que Jesus deseja de cada um de nós, é que nós tenhamos essa fé de conhecimento de quem Ele é, que independente dos resultados, das circunstâncias, nós confiamos nele. E eu quero explicar com um texto do Antigo Testamento. 3 jovens que viviam na Babilônia e eram cativos: Sadraque, Mesaque e Abidnego. Meninos tementes a Deus, que conheciam quem era Deus. E aí o rei faz um decreto e levanta uma estátua e diz: a partir de agora ninguém vai adorar outro Deus, independente da sua crença, independente das suas convicções, independente dos seus relacionamentos. A partir de agora vocês vão ter que adorar somente esse Deus, essa estátua. Ninguém mais deve ser adorado, porque se alguém adorar outros deuses, vai ser lançado numa fornalha, e ela está com fogo ardente. Essa notícia chega para Sadraque, Mesaque e Abidnego, como chega para todo cidadão daquela terra. E então o rei prepara um evento para aquele dia, convoca todas as pessoas. Vocês conhecem esse texto lá de Daniel. E lá estão as autoridades, estão os líderes, estão o povo. E tem um som que vai ser emitido, que quando ele for emitido, todas as pessoas de todas as classes devem se curvar diante daquela estátua que o rei levantou. E isso acontece. A fornalha aquecida, a estátua está aqui, e o som é emitido. E as pessoas então se curvam. Logo se curvam diante daquele som, daquela estátua. Mas permanecem de pé Sadraque, Mesaque e Abidnego. As pessoas olham para eles diante de uma ordem de um rei, de um decreto, e veem eles naquela posição, ficam incomodados e se dirigem ao rei e dizem: olha, rei,
Sabe, aqueles hebreus, eles não se curvaram. Tocou o som, todo mundo curvou, e eles ficaram imóveis na mesma posição. O rei disse: chama eles. Olha, estão dizendo que vocês não se curvaram. Eles disseram: não mesmo, rei. Nós temos um Deus que nós cremos, mas há um decreto que você deve adorar somente a estátua a partir de agora. Nós continuamos adorando o nosso Deus. Olha, eu vou dar uma chance para vocês. Nós vamos tocar de novo. Mas se vocês não atenderem, vocês serão lançados na fornalha. E ela vai ser aquecida. E então, toca o som e as pessoas se curvam. Sadraque, Mesaque e Abednego continuam do mesmo jeito. Porque nós temos uma fé viva, independente da circunstância, independente do que nos cerca. A nossa fé está no nosso Deus, em quem nós servimos. Vocês não vão curvar, não. Serão lançados na fornalha, não importa, rei. O Deus que nós servimos, nós temos uma fé viva e verdadeira. Ele pode nos tirar de lá. Ele tem poder para isso, rei. O Senhor em que nós cremos, Ele pode nos tirar da fornalha. Porém, se Ele não nos tirar, nós vamos continuar adorando a Ele. Sabe por quê? Porque nós temos uma fé viva e verdadeira, que não está ligada à circunstância, mas está ligada em quem Ele é e o seu poder sobre todas as coisas. O poder dele sobre todas as coisas. E nós sabemos o fim dessa história. Aqueles que jogaram eles lá atados, morreram devido ao calor. Mas lá dentro da fornalha, aqueles 3 homens que foram jogados atados, agora estão livres, aleluia. E eles estão ali, caminhando dentro da fornalha. E não está só eles, agora tem um quarto ali. Um semblante dos deuses está no meio dele, é Deus mesmo. Sabe por quê? Porque aquele que tem uma fé viva em Deus, ele sabe que Deus está com ele em todas as circunstâncias. E ele pode livrar, mas se não livrar, eu sei quem ele é e para onde eu vou, aleluia. Isso é uma fé viva e verdadeira. É isso que Jesus queria mostrar para os seus discípulos. Olha, vocês podem estar na calmaria, mas na tempestade eu continuo sendo o mesmo Jesus que está com vocês. Porque eles temiam. Porque se eles tivessem essa fé viva, eles teriam ficado descansados, irmão Benedito. Eles descansariam como Jesus que estava dormindo. Mas o que eles fizeram? Na tempestade, aonde não se tem o controle, aonde não se tem o equilíbrio, o que eles tentaram fazer? Consertar. Foram tentando tirar a água, foram tentando resolver o problema, mas eles não tinham condições, mas eles estavam vendo para o problema, esquecendo que ali está Jesus. Muitas vezes na tempestade, meus irmãos, nós queremos resolver as situações do nosso jeito, naquilo que nós possuímos, e esquecemos de olhar para Jesus, e a gente começa a olhar para as ondas fortes que estão lançando água dentro do barco, aonde a gente não tem controle, e sem controle a gente tenta resolver, sem equilíbrio a gente tenta resolver, e Jesus está lá. O que Ele nos chama nessa noite é entender que qualquer que seja o momento, creia que Jesus está no barco da sua vida, e Ele tem o controle de todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. Quem tem uma fé viva, bíblica, crendo nele, sabe que a tempestade vai passar, e Jesus continua comigo no barco. Outra coisa que Jesus queria ensinar para eles é isso: a minha presença é com você em todo tempo. Em todo tempo eu estou com vocês. Nos momentos das conquistas Ele está conosco, mas nos momentos das dores e das dificuldades, Jesus está conosco. Ele nos convida a olharmos para Ele, irmãos,
Não pense que você está sozinho na tempestade. Não pense que você está sozinha na tempestade. Jesus está com você. Pastor, eu não estou vendo uma saída. Pastor, eu não estou encontrando uma solução. Pastor, eu não sei como agir. Fique tranquilo. Jesus quer que você descanse nele. Aleluia. Que ele seja o seu porto seguro. Porque uma ordem ele disse: nós vamos chegar do outro lado. Vamos passar para o outro lado. Ou seja, eu estou com você. E na segurança da minha presença, independente de você saber ou não, de você poder ou não, eu estou com você e nós vamos chegar do outro lado. Jesus está ensinando isso para eles. Não é pela sua força, porque você não vai conseguir mesmo, mas é porque eu sou o seu Senhor. Que você confie em mim plenamente, é o que Jesus está nos convidando hoje, irmãos. Talvez você esteja aqui preocupado com o amanhã, e Jesus está dizendo: eu já estou com você no amanhã, aleluia. Eu já estou com você no amanhã, mas amanhã eu vou ter um retorno no médico, pastor, eu não sei o que ele vai te dizer. Jesus já está lá te esperando, ele está caminhando com você. Fique tranquilo, confia nele, ele é a sua solução. Ele é a sua resposta, ele é aquilo que você precisa. Por isso ele disse para Moisés: diga para aquele povo: eu sou o que sou. Ou seja, o que você precisa, ele é para você, aleluia. Descansa nele. Sabe o que acontece? É que às vezes a gente quer resolver os problemas e a gente está desequilibrado, está sem o controle, quer resolver. E aí você vai o quê? Naufragando mesmo. É o que estava acontecendo com eles. Eles estavam naufragando porque, sem o controle da tempestade, sem o equilíbrio, queriam resolver. Sabe por que às vezes você não sai dessa luta? E Deus está mandando dizer, não sei para quem aqui. Sabe por que você não saiu ainda da sua luta? É porque você está resolvendo do seu jeito. E Jesus te trouxe aqui para dizer: eu estou com você. Confia e descanse em mim. Tira a tua mão, porque a minha vai entrar em ação. A minha voz prevalece sobre todas as coisas e a minha ordem é respeitada. Aleluia, aleluia. Deus está falando conosco, irmãos. Receba essa palavra em nome de Jesus. Deus tem endereço certo para essa palavra. Creia nela em nome de Jesus. Tira a tua mão a partir de hoje. Você não vai conseguir vencer a tempestade, é Ele que consegue, irmão. É Ele que consegue, minha irmã. Você está tentando e você não tem o controle, você não tem o equilíbrio, e isso só está trazendo mais sofrimento para você. Está com um problema, em vez de você confiar em Deus, pedir a sabedoria e o entendimento, Deus não pode mudar o quadro. Deus não pode mudar um quadro que parece impossível. Eu contei aqui de manhã e vou repetir, é uma história que eu já contei muitas vezes aqui no púlpito, mas tem muita gente nova aqui, tem muita gente nos acompanhando pelo campus online, e há pessoas da família aqui. Hoje de manhã ele estava aqui, e eu quero repetir esse testemunho porque é de alguém que a gente vê, que a gente pode apalpar, que pode confirmar isso que eu estou dizendo. Meu pai começou a evangelizar algumas fazendas ali na região do Morro do Cobre, 3 fazendas, Maravilha, Dita Ribeiro, Gironda. Então foram muitas famílias sendo evangelizadas ali. E aí Deus foi salvando almas, Juninho. Foram chegando pessoas de uma família toda, assim como a família do Varola, que foi todo mundo salva, outras famílias, e aí cresceu o número, e ali faziam um culto nas casas, e o trabalho foi crescendo, e Deus foi confirmando, e a igreja foi ali crescendo nas fazendas. E aí eles queriam um ponto para congregar, assim como a gente, para cultuar, para se reunir, né? O da Gironda vir ali, o das 3 fazendas, da Dita Ribeiro, lá, né? Do Taquarantã, e todo mundo se reunia ali para prestar o culto a Deus. E eles queriam esse lugar. E o saudoso presbítero Luiz Juliano tinha um sítio ali, perto do Morro do Cobre, e ele tinha uma área que a estrada dividia o sítio dessa área, uma área livre. Ele diz assim: eu vou
doar essa área para a igreja construir o seu templo. E então, que alegria, fez lá o documento, mas não tinha recursos. Não tinha recursos para construir aquele templo. Mas tinha a presença de Deus. E aí, é uma fé viva da companhia do Jesus em todos os tempos. Como nós vamos fazer? Aí os irmãos voluntários, alguns aqui até da estiva, foram lá, abriram o alicerce, abriram a terra, fizeram o alicerce, começando a fazer ali as paredes. E aí, um tio meu, chamado Olavo, tinha um Fusca. E como no interior o Fusca tem mais valor, porque as pessoas usavam mais, ele disse para o meu pai: olha, leva o Fusca para você vender lá em Pinhal, porque você vai conseguir um valor maior do que aqui na capital. Meu pai levou o Fusca para vender, e logo alguém se interessou pelo Fusca, pagou o valor que era pedido. E meu pai então entra em contato com meu tio e diz assim: olha, eu vendi o Fusca, o valor está aqui. O meu tio diz assim: olha, no momento eu não estou precisando do dinheiro. A gente vai entendendo o trabalhar de Deus. No momento eu não estou precisando do dinheiro, usa ele aí, pode usar, eu te dou a liberdade para usar. E quando eu precisar dele, eu vou avisar com alguns dias de antecedência. Está aí minha irmã, todo mundo sabe dessa história. Meu pai então, agora nós vamos avançar. Foi lá, comprou material, levou lá para essa área, e os irmãos voluntários construíram a igreja. Estava chegando ao final dela, meu tio entra em contato e diz: olha, tal dia eu vou precisar do dinheiro agora que eu vou investir. Eu tenho um objetivo para esse dinheiro. Meu pai diz: nossa, e agora? Nós fizemos uma igreja para os irmãos congregar, o que a gente vai fazer com o dinheiro? Falou para minha mãe somou tudo que tinha. Se fosse hoje, vamos supor R$3.500, mas para quem não tem nada, R$3.500 é muito dinheiro. Se fosse no dinheiro de hoje. Aí, meu pai disse: nós precisamos depositar para o Olavo, como é que a gente vai fazer? O dinheiro é dele, nós temos que ser responsáveis. Se ele vai precisar tal dia a gente tem que depositar. Exemplo, tal dia era amanhã, dia 20. Somaram-se tudo, faltava esse dinheiro. Meu pai saiu de manhã e disse para minha mãe assim: olha, eu vou lá para o Morro do Cobre, vou trabalhar na igreja. Ele trabalhava lá como pedreiro também, até o meio-dia. Meio-dia eu vou voltar para fazer o depósito para o Olavo. Minha mãe estava mais ou menos como os discípulos, disse: mas como é que vai depositar para o Olavo se está faltando R$3.500? Como é que a gente vai depositar faltando esse dinheiro? Meu pai disse assim: eu vou e eu vou voltar. Sabe assim como Abraão, quando estava com Isaac e ia para o sacrifício, diz: olha, fiquem aqui, a gente vai, daqui a pouquinho a gente volta. Porque Abraão tinha toda a certeza que mesmo que ele oferecesse o seu filho em sacrifício, Deus era poderoso para restituí-lo da cinza. Isso é fé, é ter a certeza da presença de Deus. Então meu pai foi. Quando foi 9 e pouco, 10 horas da manhã, chega lá alguém que foi impulsionado, estava trabalhando no campo, que é o irmão Luiz Varola, lá na fazenda Taquarantã, estava trabalhando, sentiu algo no coração, porque ele tinha o dízimo guardado daquilo que ele tinha vendido como meia. Ele ainda não tinha levado, estava lá guardado na casa dele, para um dia que ele fosse lá e levasse. Mas lá no trabalho ele começou a ser impulsionado, a deixar o trabalho aquele dia, ir para casa, pegar aquele dinheiro que era do Senhor e levar para a casa do Senhor. E ele não conseguiu mais trabalhar. Deixou ali o trabalho, foi para casa, tomou banho, trocou de roupa, pegou o ônibus, foi para Pinhal. Chegou lá antes do almoço. Chegou lá, bateu, minha mãe abriu, recebeu ele. Nós estamos lá, ele entregou o dinheiro. Quando minha mãe abriu aquele envelope, é como se fosse hoje, R$3.500. Nenhum a mais, nenhum a menos, exatamente aquele valor.
Meu pai chega meio-dia, quando ele põe o pé na porta de casa, minha mãe disse assim: Deus já trouxe o dinheiro aqui. Deus já enviou o dinheiro aqui. Nós vamos cumprir o compromisso. Vai ser feito o depósito total na conta do Olavo. Sabe por quê? Deus tocou no coração do Luiz Varola lá no Taquarantã. Ele disse que não conseguiu continuar trabalhando. Foi para casa, pegou o ônibus, pegou o dinheiro, pegou o ônibus, veio para Pinhal e entregou o dinheiro que é para a gente depositar, porque não é nosso, é do Senhor. E Deus, Ele sabe das nossas necessidades. Meu irmão, isso é confiar, é você tirar a mão. Meu pai não saiu desesperado: eu vou lá num agiota, porque ele pode me arrumar esse dinheiro. Eu não vou no banco fazer um financiamento e pagar um juro lá de 10%, não, eu vou confiar em Deus, porque Ele é poderoso, aleluia. Ele está comigo na bonança, mas está na escassez. Ele está comigo quando eu estou ganhando, mas Ele está comigo quando eu estou perdendo. Eu confio nele, eu não sei de que maneira, mas vai chegar o recurso na minha mão. Ele fez isso com a viúva que tinha um pouquinho de azeite. Ele fez na vida do meu pai, tem feito na minha, e Ele também faz na sua, porque Ele continua sendo o mesmo Jesus, aleluia. Viver essa experiência que eu estou com você. Tira a tua mão, porque a minha mão é poderosa, e é ela que vai trazer calmaria e bonança. Você está vivendo um sufoco da tempestade, porque você está enfiando a sua mão, tentando resolver, tirando a água do barco, e Jesus dizendo: calma, eu estou dormindo, durma também, descanse. O que vocês estão fazendo? Descanse em mim. O recado de Deus para nós nessa noite é: descansa nele, tira a tua mão, porque Ele pode tudo. E ao final dessa história, pode vir o ministério de louvor. Quando os discípulos acordam Jesus, lembraram que Ele estava no barco. Hoje Jesus está te lembrando que Ele está no barco da sua vida, viu? Você às vezes está achando que você está sozinho, não. Jesus está dizendo: eu estou no seu barco, lembra de mim. Às vezes está olhando só para a tempestade, as águas que estão entrando no barco, está tentando resolver, mas eu estou aqui. Eu estou aqui com você, lembra de mim. Vamos sair daqui lembrando de Jesus? Amém? E eu estou com essa fé viva, irmãos. Eu estou com uma fé viva em Deus, de tirar a mão e deixar a mão de Deus agir, aleluia. De confiar nele, que Ele está com a gente ali, e Ele faz infinitamente mais. Quando eles acordam Jesus então se desperta diante daquela tempestade, e Ele dá uma ordem, mandiva: acalme, vento. Imagina o vento tendo ouvidos para ouvir a voz de Jesus. Os discípulos olhando assim: como é que pode? O vento que a gente não vê, Maurício, de onde vem ou para onde vai, a gente sente, mas não vê. Agora ouvir uma voz: acalma-te. Os discípulos ficaram admirados. Mediante o vento se acalmando, o que acontece? As águas se acalmam, porque a força do vento já não impulsiona mais a água. Aquilo que era uma onda violenta pela força do vento que batia, agora vai: acalma-te. Tudo volta ao normal. Assim como eles saíram na travessia, na calmaria, agora fica tudo tranquilo de novo. O vento cessa, o mar se acalma, tranquilidade chega naquele barco. E eles olham agora para Jesus, e olham um para o outro: quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles estão agora quebrantados. Eles agora estão com o coração derramando diante daquele que é poderoso. O que Jesus nos convida hoje é termos um coração quebrantado. Jesus ensinou os discípulos a terem um coração quebrantado. Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse
esse. O Senhor quer que eu e você, diante de um coração quebrantado, possamos olhar e dizer: quem é esse? Quem é esse que trouxe a cura? Quem é esse que abriu a porta? Quem é esse que trouxe a provisão? Quem é esse que trouxe a restauração? Quem é esse que trouxe a paz? Quem é esse que trouxe a alegria? É Jesus que está com você todos os dias, como Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Creia, tenha um coração quebrantado diante da grandeza daquele que é o Todo-Poderoso. Deus nos abençoe, em nome de Jesus.